Nós somos o grupo 4. Vamos fazer a experiência 1 da prática de eletrostática a respeito da lei de Coulomb e as distribuições contínuas de carga. Eu sou o Arthur e nossos integrantes do grupo são a Isabelle, Pedro Augusto e o Tiago. Então, gente, o experimento 1 consiste no experimento da carga elétrica e do spin. Esse experimento ele tem como objetivo provar as teorias de carga elétrica, de acordo com as leis de Coulomb, no caso. E aí essa experiência ela consistiu em eletrizar 2 canudos separadamente e utilizando um papel toalha para realizar o atrito com eles e, dessa forma, eletrizar. E aí, posicionando um deles em uma escala graduada e tentando aproximar o outro canudo próximo dele, a gente vai constatar que esses canudos vão se repelir, e, de acordo com as leis do eletromagnetismo, né? Porque eles vão ter, teoricamente, a mesma carga, por ser do mesmo material. E aí, caso a gente continue repelindo esse canudo até uma certa angulação, que no caso vai ser um ângulo reto com a escala graduada, a gente pode medir a distância entre esses 2 canudos e saber qual a carga elétrica, igualando exatamente essa força elétrica de eletromagnetismo com a força-peso do canudo, que atua nesse sistema todo. E aí, a teoria por trás disso é exatamente a equação de Coulomb, em que existe uma constante elétrica, K, e multiplicada com a carga dos 2 canudos, aqui no caso, dividido pela distância entre eles, vai ser igual a uma força, no caso aqui, em newtons, eletrostática. E aí, utilizando a força-peso, né, que é a massa do canudo vezes a gravidade, a gente pode igualar essa força elétrica com a força-peso, e aí, no caso, fica assim, né? mg igual a K vezes o módulo da carga dividido pela distância ao quadrado. E aqui percebam que a carga eu coloquei uma só ao quadrado, porque exatamente a carga 1 e a carga 2 são iguais, porque o canudo se trata do mesmo material. E aí, isolando o Q, a gente acha que exatamente a carga desse canudo é igual a D vezes a raiz quadrada de mg sobre K. E aí, falando um pouco das unidades dessa fórmula, a massa tem que estar em quilogramas, né? A distância em metros, aí a constante da gravidade vai estar em metros por segundo ao quadrado, se tratar de uma aceleração. Aí a carga aqui, ela sai em coulombs, e a constante K é igual a newtons vezes metro quadrado, dividido por coulomb ao quadrado. Nesse experimento foram utilizados uma garrafa para suporte, um pêndulo com a escala graduada feita com canudos e um alfinete, um canudo do mesmo material do que o utilizado no pêndulo e um guardanapo. Primeiro, o canudo grande é eletrizado por atrito com o guardanapo e apoiado em cima da garrafa. Basta aproximar a mão do canudo e observar se há atração para verificar se ele realmente está eletrizado. Em seguida, o canudo pequeno do pêndulo é eletrizado da mesma forma e também é feita a verificação aproximando a mão. Após isso, os 2 canudos são aproximados um do outro, até que a repulsão entre eles faça com que ambos fiquem na horizontal e a distância entre os 2 canudos é anotada.
Foi necessário repetir o experimento algumas vezes até obter o resultado esperado. Quando o experimento foi realizado com sucesso, a distância observada entre os canudos na horizontal foi de aproximadamente 1 centímetro. Como os dois canudos são eletrizados da mesma forma, eles possuem a mesma carga. Então, sabendo disso e conhecendo a massa e a distância entre os canudos, é possível determinar o valor da carga Q de cada canudo a partir da lei de Coulomb, que diz que o módulo da força elétrica é igual à multiplicação da constante eletrostática K e o valor Q de cada carga, que nesse experimento possuem o mesmo valor, dividido pelo valor da distância d ao quadrado. Como os canudos ficam equilibrados na horizontal, podemos assumir que a força elétrica entre eles se iguala com a força-peso, e assim podemos adaptar a lei de Coulomb da seguinte forma. Logo, isolando Q, é possível encontrar o valor da carga a partir dessa seguinte expressão. E aqui nós temos K é igual a 9 vezes 10 elevado a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Nossa distância D, que é a distância entre os canudos, é de 1 vezes 10 elevado a menos 2 metros. A nossa massa M de cada canudo é igual a 0,4 vezes 10 a menos 3 quilos. E o valor de G é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. E agora a gente substitui esses valores na nossa equação, que a gente chegou nela. E encontramos o seguinte valor. Então, nós encontramos que o valor de cada carga é de 0,6 vezes 10 a menos 8 coulombs. Então, é o valor que cada canudo está carregado. E a gente pegando esse valor e dividindo pela carga elementar do elétron, que tem o valor de menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, nós encontramos o valor de 3,75 vezes 10 elevado a 10. E esse é o número de elétrons que nós temos em cada canudo, depois de eletrizados. Experimento 2. A eletrólise da água. A eletrólise é um processo químico não espontâneo que ocorre graças ao fornecimento de energia elétrica por meio de uma fonte geradora. A eletrólise é um ramo que é estudado pela eletroquímica, pelo fato de ser energia elétrica transformada em energia química. Podemos comparar como se fosse o processo inverso do que ocorre nas pilhas. O processo das pilhas é espontâneo, mas o da eletrólise não é, pois é necessário que se forneça a corrente elétrica por meio de algum gerador, que pode até mesmo ser uma pilha ou bateria, para que uma reação de óxido-redução aconteça. Toda eletrólise precisa do gerador de corrente contínua, que passará a corrente elétrica por um líquido com íons, que é chamado de eletrólito. No eletrólito ficam imersos dois eletrodos, que geralmente são inertes, feitos de platina ou de grafita, sendo que um é o cátodo, polo negativo, e o outro é o ânodo, polo positivo. E o recipiente onde fica o eletrólito e os eletrodos mergulhados nele, bem como onde ocorre todo o processo de oxidorredução, é chamado de cuba eletrolítica. A eletrólise da água envolve a passagem de uma corrente elétrica, e as moléculas da água são capazes de sofrer uma autoionização, gerando os íons H+. No entanto,
A água é um eletrólito muito fraco e ela não consegue fazer essa redução e essa condução de corrente elétrica, mesmo possuindo esses íons sozinho. Assim, para que seja realizada a sua eletrólise, isto é, a decomposição por meio da corrente elétrica, é necessário acrescentar um eletrólito, um soluto iônico, que pode ser um sal, uma base ou um ácido. Devemos inicialmente furar a tampa, utilizando o prego e o martelo, com um furo no meio para passar a mangueira e 2 furos laterais para passar as 2 barras de grafite. Em seguida, iremos passar cola quente ao redor da mangueira e da grafita para tampar os buracos e vedar, certificando que assim não passe ar e atrapalhe nosso experimento. Devemos então encher o pote grande de vidro de água e colocar 1 colher de bicarbonato de sódio e misturar bem. Devemos ter também uma vasilha com água e um pouco de sabão para fazer bolhas posicionada do outro lado da mangueira. Com tudo posicionado e vedado, iremos iniciar nosso experimento conectando os 2 polos da pilha às grafitas e, como podemos ver, começa um borbulhamento ao redor da grafita. Com o início do experimento, irá ocorrer a eletrólise da água, que irá separar o hidrogênio do oxigênio da fórmula H2O. E esse gás hidrogênio liberado da separação irá através da mangueira e entrará em contato com a água e com sabão e esse gás formará uma bolha, onde estará retido dentro dessa bolha o gás hidrogênio. Gás este que é explosivo e, nesta pequena quantidade retida na bolha, quando aproximamos o isqueiro da bolha, irá ocorrer a explosão e podemos notar pelo barulho que é feito. Nos nossos 2 experimentos, tivemos algumas dúvidas recorrentes e decidimos fazer um fórum a respeito de cada um para poder saná-las. A respeito do experimento 1, do canudo, a primeira foi a dúvida de por que no início do experimento não estava dando certo e como foi resolvido. Eu vou responder essa. E, bem, no início não estava dando certo, porque provavelmente a gente não estava eletrizando os canudos o suficiente. Então, quando a gente aproximava eles, eles se mexiam muito pouquinho, ou então às vezes acabavam nem se mexendo. Inclusive, aconteceu até de algumas vezes o dos canudos se atraírem quando a gente aproximava eles. Então, demorou um pouco para a gente conseguir o resultado que a gente esperava, que era deles se repelirem. Mas aí a gente percebeu que a gente tinha que eletrizar eles ainda mais. Então a gente acabou até pegando papéis guardanapos novos e eletrizando, tipo, esfregando mais eles para eles ficarem mais eletrizados. E aí eles conseguiam ter energia suficiente para se repelir. Obrigado, Isabelle. E por que os canudos estavam sendo atraídos no primeiro momento? Como eu disse, a gente não estava conseguindo eletrizar eles o suficiente, mas algumas vezes aconteceu da gente conseguir eletrizar só um deles e o outro ficar nada eletrizado. E aí, quando a gente aproximava, porque calma, quando a gente eletriza os dois ficam com a mesma carga. E eles com cargas iguais, eles acabam se repelindo. E aí, quando acontecia isso da gente acabar eletrizando só um e o outro não, eles ficavam com cargas diferentes. E aí, quando a gente aproximava, eles acabavam se atraindo. E eu tenho até um vídeo aqui para mostrar para vocês que eu não coloquei antes no trabalho. Deixa eu só tentar compartilhar aqui para vocês. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Olha só. Aqui. A gente não sabia ainda porque a gente só estava achando muito confuso. Mas aí foi isso. Tudo bem. A gente vai passar para o experimento 2 agora, de eletrólise da água.
Por que que estavam sendo criadas poucas bolhas e no início como foi resolvido? Então, a gente acredita que estavam sendo criadas poucas bolhas, porque a solução de água de bicarbonato não estava interessante, e também a gente percebeu que a corrente que estava passando pelo grafite estava sendo muito pouca. E aí a solução foi exatamente trocar a bateria de 9 volts e também os fios que envolviam o grafite. A gente trocou os fios por jacaré-jacaré e aí conectou direitinho e deu certo. Um outro ponto também foi quanto ao isolamento, que estava razoavelmente bom, mas como a gente estava percebendo que estava com pouca bolha, a gente pensou, pô, o ar entre a solução e o canudo não está saindo o suficiente. E aí a gente acabou isolando mais um pouco com cola quente e deu certo, começou a saírem mais bolhas. E no experimento foi citado que é um gás explosivo, né? Mas por qual motivo que não é um gás nocivo a ponto de se tornar perigoso? Bem, o hidrogênio de fato é um gás explosivo, mas por conta da bateria ser de pequena voltagem, de 9 volts apenas, e as grafites serem pequenas, vai gerar pouco H2, né? E vai ficar pouco retido ali nas bolhas. Apenas o necessário para fazer o barulho da explosão ali quando aproxima o isqueiro. Mas nada de nocivo à saúde para gerar uma explosão grande ou algo do tipo.